Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar a nossa vida. Meu amigo, minha amiga, neste vídeo vamos falar muito sobre as categorias de base do Vasco da Gama. A equipe do Vasco da Gama sub-20 jogando neste exato momento contra a equipe do Flamengo, jogo referente aí à Taça Guanabara. Vamos falar muito sobre a partida de ontem. O Vasco da Gama empatou com o CSA por 2-2. Vamos fazer um prognóstico aqui. A próxima partida do Vasco contra a equipe do Guarani no próximo sábado, e vamos falar aqui sobre a apresentação do Lisca que acontece amanhã e reforços chegando a pedido do Lisca. Bom, meus amigos, com relação às categorias de base, o nosso canal alternativo Aceita Vascaína está fazendo a transmissão desta partida neste exato momento. O link ficará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Estamos enfrentando o Flamengo, maior clássico aí das categorias de base aqui do estado do Rio de Janeiro. Estamos na torcida aí, esse jogo aí que pode colocar o Vasco da Gama na liderança aí na Taça Guanabara, e o Vasco precisa muito aí vencer a equipe do Flamengo. Sobre o futebol profissional do Vasco da Gama, o Vasco ontem jogou com o CSA, muitas pessoas colocando a culpa aí no campo, e meus amigos, é o seguinte: o campo beneficiou o Vasco da Gama. Logo aos 4 minutos, o Vasco da Gama abriu o placar, se beneficiou aí de uma falha do goleiro do CSA devido ao campo encharcado, e não dá para reclamar. O Vasco da Gama tomou uma virada, a defesa do Vasco aí displicente, uma falha individual no primeiro gol do Castan, no segundo gol do Vanderlei, mas conseguimos aí o empate. Meus amigos, resultado é péssimo para o Vasco da Gama. Dependendo aí dos resultados de hoje, o Vasco da Gama pode cair para a 9ª colocação. A distância do Vasco da Gama para o G4 abriu significativamente. Agora são 4 pontos. O Goiás já está com 23 pontos, que é o 4º colocado. E à medida, meus amigos, que vai passando aí as rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, a gente já está vendo o Náutico despontando com 29 pontos e o Coritiba aí com 2 jogos a menos. Então, meus amigos, está ficando aí apenas 2 vagas para poder serem aí disputadas aí por 6 ou 7 equipes. Então o Vasco precisa efetivamente voltar a vencer. A última vitória do Vasco da Gama ocorreu no dia 9 de julho, jogo contra o Sampaio Corrêa, que a gente venceu aqui em São Januário por 1-0. De lá para cá foram 3 empates, perfeito? A gente empatou contra o Coritiba, contra o Náutico e contra o CSA. Agora a gente pega aí a equipe do Guarani, que tem um ataque mais positivo desta competição, que tem 22 gols marcados. O Guarani que está na 3ª colocação nesta competição. E é hora aí do Vasco da Gama reagir. O Vasco precisa voltar
a demonstrar um bom futebol, coisa que a gente não viu neste ano de 2021. E para isto, o Vasco da Gama conta aí com um novo treinador. O torcedor do Vasco depositando uma esperança muito forte, muito grande no Lisca. O Lisca vai se apresentar amanhã em São Januário. Lembrando que hoje os atletas do Vasco ganharam folga, justo porque o jogo foi lá no Alagoas, mas amanhã o Lisca se apresenta com a equipe do Vasco da Gama no CT do Almirante. Perfeito? E o Lisca vai ter muito trabalho aí, meus amigos. O Lisca vai ter que ajeitar esse setor defensivo do Vasco da Gama. No ano foram 32 partidas, o Vasco só passou em branco em apenas 5. E é o seguinte, o Lisca também vai ter que desenvolver um esquema de jogo para que esta bola possa chegar em Germancano com condições para ele finalizar e resolver os problemas lá no ataque do Vasco da Gama. A gente conversa com muitas pessoas aí de dentro do Vasco da Gama. O Lisca cobrou sim reforços, foi um condicional dele, uma exigência, e a gente vai ver o Vasco da Gama aí no mercado se reforçando. O Lisca quer um zagueiro que jogue ali pelo lado direito. Hoje o Vasco da Gama não tem um zagueiro que dê confiança ao esquema defensivo. O Hernando é um jogador que é muito contestado e o Lisca quer um meia aí de criação. Esse meia de criação que falta no elenco do Vasco. O Vasco tem pouquíssimas opções ali. O Vasco que tem hoje o Marquinhos Gabriel, que não encanta. O Sarrafiore, que embora tenha sido contratado, não joga há 5 partidas e é uma exigência do Lisca. Alguns nomes aí que estavam sendo especulados, como a situação do Dedé, do Hernandes, voltou à pauta aí, o caso do Everton Cardoso, e a gente está aguardando aí. O Lisca vai indicar alguns jogadores. Esse elenco do Vasco da Gama vai passar por uma reavaliação. Alguns jogadores aí poderão até mesmo ser emprestados aí para o Vasco poder ter um fôlego maior na hora de contratar, para abrir uma brecha aí com possibilidades dentro do mercado. Então a gente aguarda aí toda essa situação. Desejo muita sorte pro Lisca, porque ele vai precisar. É um cara que é guerreiro, é um cara aí que eu tenho certeza que vai tirar o Vasco da Gama dessa condição ruim a qual a gente vivencia hoje. Essas foram as notícias do Vasco da Gama. Convido a você a participar da nossa transmissão lá no canal alternativo Aceita Vascaína. Se inscrevam lá, deixe o seu like ou o seu dislike aqui no nosso vídeo e se inscreva também no nosso canal principal. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!